Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo do nosso curso sobre diário de classe eletrônico utilizando a plataforma Feduc Plus. E no vídeo de hoje vamos falar sobre registros de aula dentro da plataforma Feduc Plus, como é que você consegue lançar suas aulas, registrar os seus conteúdos ministrados em sala de aula. É nesse vídeo que eu vou sanar, como você consegue fazer esse lançamento e algumas outras dúvidas, algumas outras questões que você tenha ainda em aberto sobre o registro de aula, ok? Então vamos direto para a tela do meu computador, que eu vou ensinar vocês como é que faz esses registros e depois, na verdade, durante esse processo, eu vou ensinando e tirando algumas dúvidas que, por experiência, em vários e vários atendimentos com professores, eu sei que você pode estar aí do outro lado, ok? Então, como é que eu acesso, Emanuel, essa funcionalidade? Estou no painel inicial da plataforma, vou em Pedagógico, menu da esquerda, diário de classe, registro de aula, ok? Enquanto a página carrega, é importante vocês entenderem que tem algumas diferenças para o lançamento do infantil, o fundamental anos iniciais e fundamental anos finais, ok? Então, durante a explicação, vocês vão perceber e eu vou sinalizar essas diferenças. Eu estou aqui na tela inicial da página de registro de aula. Aqui fica todas as listagens, como eu não tenho nenhuma, nenhum registro já lançado, a lista está vazia. Aí a gente já vai fazer um lançamento e vocês já vão poder, visualizar como é que fica aqui na listagem, ok? Mas vamos se atentar ao primeiro ponto, que é o criar, que é o lançar o registro de aula, que é o principal, ok? Antes disso, eu só vou trocar aqui a turma e botar uma de infantil para usar ela como base, porque essa turma tem período e eu vou precisar disso na explicação, ok? Manuel, onde é que eu faço o lançamento? Botão superior, no canto superior direito, lançar. Clico em lançar, vocês vão ter a tela de lançamento, ok? Deixa eu só ver se nessa outra turma aqui, ok. Na tela de lançamento, vamos voltar aqui, período letivo. Quais são os campos que é solicitado para eu fazer o lançamento do registro de aula? Primeiro, período. Para você que for entrar na sua plataforma, provavelmente o período já está selecionado. Por que o meu já está selecionado, Emanuel? Porque a plataforma entende se hoje, eu estou gravando esse vídeo no dia 1º/11, você tem um período ativo, por exemplo, quarto bimestre, ou terceiro, ou qualquer um outro, e você está lançando do dia 1/11, que pertence ao período X, então ele já pega o período correto. Se você quer lançar retroativos, que já estejam fechados, você precisa solicitar. E aí eu vou deixar um vídeo aqui no card acima, sobre solicitações, que são registros que você precisa fazer, e você perdeu o prazo, ou que você precisa voltar em outros períodos anteriores para fazer esses lançamentos. Esse vídeo não tem o intuito de falar sobre esses registros atrasados, e sim olhando os registros que você tem que fazer e que estão em aberto atualmente, ok? Então seleciona o período, novamente, se for para você, já vai estar selecionado, a plataforma já vai selecionar para você. O tipo de registro, o que é o tipo de registro? A gente tem por padrão, você percebe que eu nem mexi aqui, registro de aula, que é o que 99% das vezes você vai lançar. É o tipo de registro de aula normal. Só que a gente tem alguns lançamentos de registros de aula que não pode ser contabilizado de fato como aula, que é o caso da registro de recuperação paralela, registro de recuperação semestral, registro de recuperação final. Aí se você tiver nenhum desses em algum desses contextos, você vai precisar trocar aqui. Aí depende da rede, depende da escola. Tem escolas que aplicam recuperação paralela, outras não. Recuperação semestral, algumas outras não aplicam. Então, qual é a recuperação que que a sua escola realiza? Pronto. Quando você for dar aula de recuperação, não pode ser contabilizado como aula normal, entre aspas. E aí você tem que ir aqui, por exemplo, essa aula é sobre uma aula de recuperação semestral, que eu apliquei na turma X. Aí você tem que selecionar aqui. Agora, na maior parte do tempo, você vai em lançamento do tipo registro de aula normal, que é o padrão, ok? Data de lançamento é a data que ocorreu a aula, ou que deveria ter ocorrido. Segura essa informação que vai ser útil na informação sobre aula de reposição. Então, data de lançamento é a data que a aula aconteceu, abrindo e fechando um parêntese rápido, ou que deveria, ok? Então, vamos supor que essa aula realmente foi hoje. Aí já tá aqui pro padrão de hoje. Se foi, por exemplo, não foi hoje, foi ontem. Beleza, eu volto aqui e seleciono, tá certo? Número de aulas, informação que eu disse neste instante que tem diferenças, lembra que eu disse?
disse que tem diferenças entre o infantil, fundamental, anos iniciais e anos finais. Pronto, aqui está um exemplo. Para o infantil, aqui você vai colocar 1. Por quê? Porque o número de aulas, no caso do infantil, é referente ao lançamento por dia letivo e não por hora-aula / carga horária, como é o caso do fundamental. No infantil, é lançado somente o dia letivo e não por hora-aula, não por carga horária, ok? Então, eu sou professora do infantil, eu sou professor do infantil. Então, você lança aqui uma aula, que é referente ao dia letivo, ok? Se você é fundamental anos finais, aí isso depende do número de aulas que você deu naquele dia. Então, no dia 31, que eu botei aqui, né? 31/10, quantas aulas foram ministradas? 2, 3, 1, 4, tanto faz. Isso depende do componente curricular, do número de aulas por dia, enfim. Aí, ou seja, você tem que olhar o seu contexto, professor dos anos finais, ok? Emanuel, e os anos iniciais, né? E os anos iniciais? Depende se a turma está unificada. Porque se a turma tiver unificada, significa que o lançamento é semelhante ao do infantil, por dia letivo. E como é que eu sei essa informação? Você pergunta à sua escola, porque foi a escola que cadastrou sua turma dentro da InfoEduc Plus e foi ela também que botou ou não o lançamento da turma como unificado, sim ou não. E aí, se for sim, isso significa que o lançamento é por dia letivo, então você ia adicionar 1 também, como foi o caso da recomendação do infantil. Se a escola sinalizar que a turma não está unificada, isso significa que o lançamento vai ser semelhante ao fundamental anos finais, por carga horária, ok? É bem comum que o fundamental anos iniciais esteja unificado, mas eu quero que vocês entendam que não é uma obrigação, não é uma regra. Tem uma configuração que a escola faz e ela mesmo diz se essas turmas de polivalente vão ser unificadas ou não. E se ela unificar, isso vale para frequência e registro de aula. Para avaliação, não. Avaliação normal, lançamento por disciplina, como deve ser, né? Ok? Então, aqui está a explicação sobre número de aulas. Muito importante, tá certo? Vai dar erro no cálculo final de aulas dadas. Isso vai dar um problema gigantesco para bater carga horária de vocês, professores. Então, presta atenção nessa informação. Vamos para a aula de reposição. Por padrão vem o quê? Não. Lembra daquela informação que eu disse? Segura aí um pouquinho que vocês vão entender. Vocês vão conectar. Eu disse que data de lançamento é a data que deveria aquela aula ter acontecido ou que aquela aula realmente aconteceu. Por que eu disse assim, deveria ter acontecido? Porque se ela não aconteceu no dia 31 e você teve que repor no dia 1º, quando você clicar em aula de reposição, vai aparecer a data de reposição. Ou seja, tem muitos professores que chegam aqui e replicam. Como assim, Emanuel? Chega aqui, aí, pá, dia 1º, ou dia 31. 31. Tá errado. Se a aula deveria ter acontecido no dia 31 e você repôs ela no dia 1º, você tem que selecionar o dia 1º na data de reposição, certo? Na data de reposição. Deixa eu botar outra data aqui para ficar mais claro. Dia 30 e você fez a reposição no dia 31. Ou seja, aqui está um padrão, é um exemplo correto. Eu digo isso porque alguns professores vão na data de lançamento, que é a data que ocorreu a aula ou que deveria ter ocorrido, e coloca a data da reposição. Isso está errado. A data de lançamento tem que ser aquela data que estava planejada, ok? Para acontecer. E na data de reposição foi no dia que você conseguiu repor. Beleza? Emanuel, e se eu perdi essa aula, né, de manhã e fiz a reposição à tarde? Aí tudo bem. Aí você tem um motivo. Aí entendeu a diferença? Então, tudo é permitido, desde que tenha motivo. Quando você faz as coisas erradas e sabe que é errado e não tem motivo nenhum para fazer daquela forma mesmo, sabendo que está errado, aí não pode. Mas se a aula deveria ter acontecido de manhã, você fez a reposição à tarde, você concorda comigo que a aula deveria ter acontecido no dia 30, por exemplo, e foi reposta também no dia 30, né? Não é pedido o horário, né? Aqui porque dentro da turma já tem o turno dela, beleza? Então, data de lançamento e data de reposição explicado. Vamos supor que essa aqui não seja uma aula de reposição, vou deixar como um padrão, ok? Aqui está o tipo de planejamento, né? Se ele é de aula, bimestral, semestral, enfim. E aqui está o planejamento em si. Você seleciona o tipo que a sua escola, né? A frequência que sua escola utiliza. Isso é muito abrangente. Cada escola pode utilizar algum tipo, né? Um planejamento diário, bimestral, trimestral, semestral, anual. Aí você seleciona o planejamento que vocês querem utilizar, ok? E aqui está o principal, né? Resumo da aula. Resumo
vou escrever tudo errado aqui, da aula, aí ponto aqui, ó, beleza? Então aqui o resumo. Qual é a minha recomendação? Lembre que esse resumo da aula, ele vai para a coordenação pedagógica da sua escola. E como uma boa prática, nem precisa ser extenso esse resumo, porque até o nome, né? Resumo. Nem precisa ser extenso demais como uma redação do Enem, nem precisa ser curto demais como a gente já pegou alguns casos de professor colocando atividade, ponto. Foi esse o resumo dele. Não. Atividade de quê? O que foi a atividade? Como foi aplicada? Faz um breve resumo sobre esse conteúdo que foi ministrado naquela aula, ok? Isso não é só para Infeduc, não. Vai bater no seu coordenador pedagógico e vai voltar. Ele vai pedir para você alterar. Então, eu estou te dando uma dica para você não ter retrabalho. Mas se quiser colocar, aí depende também do coordenador, né? Se fosse eu, não aceitava. Se for algum coordenador, como eu sei, muitos, né, fazem seu trabalho direito, eles também não vão aceitar e vão pedir para que vocês alterem. Então, eu estou dando uma dica para vocês não terem retrabalho. Ok, pessoal? Sobre resumo. O resto, eu não vou dizer o que é que vocês vão colocar aqui, quem é o professor dessa matéria é vocês, né? Quem é o professor aqui da Infeduc Plus sou eu, mas nesse ponto é vocês. Matemática, português, pedagogia, é com vocês. Beleza, pessoal? Emanuel, olha que funcionalidade interessante, só pra gente concluir. Tá vendo que tá todo errado aqui o texto, né? A parte da ortografia que eu escrevi aqui. Eu vou utilizar uma ferramenta de IA que tem dentro integrado na plataforma Infeduc Plus para corrigir esse texto. Imagina esse texto aqui maior, né? Que eu botei um textinho uma frasinha bem curtinha, mas imagina ele um pouquinho maior. Eu vou aqui nessa funcionalidade, tá vendo? Na parte de cima aqui do input, né? Do campo. Aí tem aqui, clica, aí tem lá, corrigir texto com IA. Aí você bota em corrigir. Espera um pouquinho que a IA vai analisar o texto, vai corrigir e vai te dar a opção já corrigida, ortografia e gramática desse texto. Olha lá, resumo da aula, pontinho, tá vendo? E aí você clica em salvar. E ele substituiu o errado pelo certo, corrigido pela IA. E aí você clica em lançar. Tranquilo, pessoal. Sossegado demais, né? E tá aqui nosso registro confirmado. Lembre da confirmação visual. Você viu ali, né? Lançado com sucesso. Para não achar que lançou e não lançou. Tem que conferir. Aí lancei, tá vendo? Dia 30, tudo certinho. Então, tá ok. Emanuel, como é que eu posso agora editar? Editar, tem a opçãozinha aqui, ó. Editar. Se você tiver no smartphone, só vai ter o ícone de editar. Certo? Não vai ter o nome. Mas se você tiver no computador, notebook, sim, vai ter o ícone e o nome. Só para vocês se enturmarem com essas duas visualizações de telas maiores e com a visualização de telas menores. Cliquem em editar, vocês podem editar qualquer dado que vocês quiserem e cliquem em editar para salvar essa edição, ok? Exclusão, tem a lixeirinha, é só clicar aqui, né? Repete o nome aqui, digita excluir, do jeitinho que está aqui, e clica em excluir, para confirmar essa exclusão. Cuidado com essa ação para não ter problema de excluir um dado que vocês não era para excluir, vocês acabaram excluindo por algum equívoco ou engano, tá certo? E tem a última opção que é duplicar. Eu posso duplicar esse registro que eu já lancei para agilizar minha vida ali no dia a dia, beleza? Então essas são as funcionalidades. Tem uma regrinha aqui sobre edição e exclusão. Uma vez que eu lancei, como eu lancei hoje, dia 1º do 11, eu tenho 3 dias para poder excluir e editar. Emanuel, passou dos 3 dias, o que é que acontece? Essas opções ficam bloqueadas. Aqui eu vou abrir uma observação para vocês. 3 dias é por padrão da plataforma. Só que pode ter redes que aumentem esse prazo para mais dias. Mas por padrão, leve isso na cabeça. 3 dias. A maioria dos nossos clientes, das escolas que a gente fornece, a gente recomenda que seja 3 dias. Mas sim, tem alguns casos, algumas exceções que pode ser um período maior. Mas vocês lembrem que revisa, vê se está direitinho. Eita, lancei errado. Não tem problema, vai lá, exclui, fica tranquilo. Ou, se você quer só editar, vai lá e edita. Não passa muito tempo para editar, não. Por exemplo, lancei no início do período, do bimestre, da unidade, e só no final da unidade eu vou editar. Até porque, uma vez que eu lancei, está em análise, tá vendo que o status está em análise? Vai para o meu coordenador pedagógico. E aí, se ele aprovar, você também não vai poder nem editar, nem excluir, porque ele já aprovou. Ok, pessoal? Então, cuidado só para não perder esse prazozinho de edição e exclusão. Isso vale para edição e exclusão, ou seja, depois que eu lanço. Isso eu não estou falando que é o prazo para você lançar. Eita, a aula aconteceu hoje, eu tenho 3 dias, Emanuel disse para poder lançar. Não. Eu disse que depois que você lança o registro, você tem 3 dias para poder excluir ou editar, caso queira, por padrão. Como eu disse, pode ser que tenha redes que tenham um período um pouquinho maior. Para lançamento,
Aí você pergunta à sua rede, à sua escola, que ela vai te dizer. Cada escola tem... aqui na minha escola é 3 dias para fazer o lançamento. A aula aconteceu hoje, eu tenho até 3 dias para poder lançar no sistema. Aí tem lugares que é uma semana, tem lugares que é 2 dias, 1 dia... enfim, isso é muito variável, depende da escola, depende da rede de educação que a escola pertence, beleza? E ao mais, eu acredito que de informações é isso. Lembre que não vai para aulas dadas até que a coordenação pedagógica da sua escola aprove. Uma dúvida comum é por que as aulas dadas estão zeradas? Está zerada porque não foi aprovada, beleza? Tirando isso, tá sossegado. Eu acredito que deu para entender muito bem, passei com muita riqueza de detalhes sobre o lançamento de registro de aula. Nos vemos no próximo vídeo sobre diário de classe. Para ser mais específico, vamos falar sobre avaliações.